Ó, Ricardinho, bom dia, tá Grande bom? Marco. Tudo jóia? Bom dia, tudo bem? Beleza. O Como é que vai Ricardo aí? é daqui de Varginha, é amigo nosso desde a infância, né, cara? Nós estamos Ah, faz quase tempo, anos hein? de idade, né? Faz tempo. E ele Não é pode falar filho de uma quanto tempo, não, pessoa. senão fica mal pra gente. Larga a mão. E ele é filho de É, uma pessoa muito conhecida, um casal muito conhecido aqui em Varginha. Eu tenho um apreço muito grande pelo seu pai, pela sua mãe. obrigado. É o Zé Ricardo, lá da Livraria do Estudante. Aí você vai perguntar, o que Exato. que é Livraria do Estudante? Sinal é que você tem menos de 30 anos. Quem não sabe o É. que foi e a importância da Livraria do Estudante aqui para a cidade de Varginha. Manda um abraço para teu pai, tua mãe, estão bem? Com certeza eu vou mandar. Então, graças a Deus, tá tudo tranquilo, tá tudo jóia. Tá, vira e mexe, eu passo lá para. E ele continua até hoje, continua vendendo Continua livro. até hoje. A É, a gente. Livraria do Estudante não teve como continuar a Livraria do Estudante aqui no centro, mas ele abriu uma livraria na garagem de casa, né, da minha antiga casa, lá na rua Doutor José Bispo. E todo mundo está convidado lá. Ele consegue vender livro a R$ 20. Clássico de literatura e tudo mais a R$ 20. Então, todo mundo tem que dar uma passada lá. Rapaz, já peguei cada livro, bom laço. Mein Pois Kampf, é, do Hitler, eu comprei lá por olha, R$ 20. Aí o povo fala, nossa, exatamente. Matheus, ele vai ler do livro do Hitler. É lógico, você tem que saber o que aconteceu para evitar que aconteça de novo. E é um livro chato, o Exatamente. cara arrogante, Chato, egocêntrico, louco, eu conheço tudo. também. Ele Mas nasceu numa vila pequena, então, enquanto ele morou na vila, era a cidade mais importante do mundo. A hora que ele saiu, virou merda. Cara chato, cara bem chato mesmo. é um livro tedioso, com certeza. Aqui, a Isabela está falando que seu pai é muito gente boa. É, Gideon, estou te obrigado. mandando um abraço. Opa, Gideon. Ô, Gideon. Tem pouco que eu não vejo Gideon. Mas é isso aí. Bom, vamos lá. Você é piloto de avião ou de jato, ou os dois? Eu sou piloto de avião, sou piloto de jato, eu sou piloto comercial e eu voei na aviação comercial aqui no Brasil, né? Eu comecei a minha carreira aqui em Varginha. É importante falar isso na época do Aeroclube de Varginha. O Aeroclube fechou, eu fiquei triste. Eu acredito que há uns, não sei, 4, 5 anos atrás, o Aeroclube não conseguiu se manter. Mas eu comecei a minha carreira toda aqui em Varginha. Para o pessoal, como você disse, que tem 30 anos ou mais, eles lembram aí, todo final de semana, toda semana, quase todo dia, tinha voo aqui em Varginha, de planador. Varginha foi um grande, um expressivo, a escola, o Aeroclube aqui, né? Um formador É. de piloto aqui em Varginha. E eu tive sorte de aproveitar essa fase e eu comecei aqui em Varginha, em 94, talvez 93, alguma coisa assim. Bom. Daqui de Varginha eu fui a carreira nossa são várias etapas, né? Então eu Hum. passei por Belo Horizonte na época de formação minha, na época de voo por instrumento, eu passei por Sorocaba, e eu passei por Uberaba, eu fiz a faculdade lá em Uberaba. Lá em Uberaba abriu o curso, um curso superior chamado Ciências Aeronáuticas, que fechou também já em Uberaba. Mas ainda tem, eu acredito que mais umas, não sei, umas 4 ou 5 faculdades aqui no Brasil, eles provêm esse curso de Ciências Aeronáuticas. E aí em Uberaba eu formei em Ciências Aeronáuticas e depois eu fui para a VASP, a antiga VASP, finada VASP. Você Foi em trabalhou 2000 na e VASP? trabalhei na VASP. Foi em 2000, se não me engano, no ano 2000. E, não, desculpa. Eu formei em 2000, 2002 eu fui para a VASP. Em 2004 a VASP acabou. E eu fiquei um mês parado e a TAM me chamou. Aí eu comecei na TAM em 2005, em janeiro de 2005, e eu fiquei na TAM até 2015. Eu fiquei 10 anos na TAM. Uhum. E depois da TAM, eu optei por sair da TAM porque eu tive uma proposta muito boa lá na China. E 2015 até 2019 eu estava na China. E aí acabou o mundo.
Aí eu vim para Varginha, eu saí da China por causa de um contrato que eu consegui fazer, também muito vantajoso para mim, no Vietnã. Eu ia começar no Vietnã em outubro, se não me engano, de 2019. Em julho, eu optei por sair da China e eu pensei, eu vou ficar no Brasil um pouco, curtir aqui a família, ficar sossegado um tempinho aqui. E aí veio essa doideira de Covid e pronto, eu estou até hoje aqui. Está aguardando voltar ao normal? Exato. Aos poucos, eu estou vendo agora que parece que o final da aviação sempre foi muito cíclica, né? A economia sobe, a aviação sobe também, e quando a economia desce, a aviação afunda junto. Pelo que eu estou vendo, parece que a gente já chegou no patamar inferior, parece que já vai começar a subir de novo, se Deus quiser. Aí, algumas companhias lá fora estão começando a chamar, mas ainda não está como era em 2019, não. Uhum. Então, eu estou aguardando, estou por aqui ainda. Está na terra, está em bom lugar. Estou, com certeza. Lucimar Duque, bom dia, Marcos, sou natural de Varginha, moro em Poços de Caldas há 25 anos, lembro da livraria. Abraço, reaça ao Ricardo. O Madu é colega nosso aí de um grupo aí de WhatsApp. Aqui, me fala uma coisa. E você você falou que começou a estudar aqui em Varginha, fez depois um curso superior em Uberaba. É caro para estudar, é caro para fazer essa formação e estuda muito? Olha, estuda muito, tem que gostar muito e infelizmente é caro. Eu não tinha as condições, né, de bancar tudo de uma vez, então demorou bastante meu curso. Eu acredito que eu comecei até velho, comecei com talvez 22 anos de idade, e até você acumular todas as horas necessárias para se formar piloto comercial, demora. E boa parte dessas horas você tem que tirar do bolso para pagar. E quem tem condição, seria ótimo você colocar na hora ali, sei lá, eu estou por fora hoje, mas que seja R$200.000, alguma coisa assim. Você, em 8 meses, alguma coisa do tipo, você consegue acumular todas as horas necessárias, que não era meu caso. Eu levei anos. Mas, infelizmente, é uma atividade cara. A opção que seria você fazer isso de graça seria a aviação militar. Mas a aviação militar aqui no Brasil é muito restrita, são muitos candidatos. E eu tenho problema de vista e isso daí corta, né, no caso da aviação militar. Então é difícil. Você foi estudando, trabalhando e com trabalho também, pagando. É mais ou menos similar à carteira do pessoal que mexe com barco, que mexe com lancha. Você tem uma raiz amador, você tem... Eu não estou por dentro de lancha, mas é alguma coisa do tipo, mestre amador. Você vai subindo aos poucos. A primeira carteira que você consegue é o PP, que é o piloto privado. Depois do piloto privado, você tem o piloto comercial. Depois você tem que fazer o voo por instrumento. Depois você tem que fazer o voo em multimotores, né? Isso tudo eu estou falando de uma aeronave com um motor só. Você tem que fazer o voo com um avião com 2 motores. E aí sim você tem um mínimo de requisito para você correr atrás de um emprego. E até chegar lá é complicado. O PP, que é o piloto comercial, que é o piloto privado, você precisa de 40 horas de voo. Na minha época, eu não sei hoje como é que está, mas eu lembro que na minha época, cada hora de voo era cerca de 70% do valor de um salário mínimo. Eu acredito que essa comparação ainda seja válida, certo? Então, 40 horas. R$100 mais ou menos. Para começar, só para começar, você só consegue ir atrás do piloto comercial 150 horas, né? Então, vai acumulando. Na época aqui do Aeroclube de Varginha, eu fui piloto de planador também, e o piloto de planador abate um pouco dessas horas totais. Além disso, eu rebocava planador. O pessoal aqui lembra que tinha um aviãozinho que puxava o planador, e era eu que estava lá. E eu fazia tudo isso daí para acumular as minhas horas de voo. Eu começava
eu comecei dessa maneira aí. E aos poucos eu fui acumulando as horas e consegui o mínimo necessário para entrar numa companhia aérea. Você puxava também um pessoal que ia saltar de paraquedas? Para saltar de paraquedas, você tem que ter uma carteira extra. Você tem que ter uma carteira de ANAC, na época era DAC, né? O DAC, na época, exigia que você tivesse uma carteira de... Como tinha carteira de reboque de planador, existe a carteira também de lançamento de paraquedas. Lançamento de paraquedista. E como aqui em Varginha era 2 vezes por ano, alguma coisa assim, eu achei que não compensava eu correr atrás disso. E sempre tem um custo, é uma burocracia, enfim. Eu fiquei só no reboque planador. Mas Uberaba também, quando eu fui para Uberaba, eu já tinha uma experiência de voo quando eu fui para Uberaba. E lá eu consegui ser instrutor de voo. Então, os meus colegas de faculdade, que precisavam da carteira também, eles precisavam de acumular hora de voo, e lá eu trabalhei no aeroclube lá de Uberaba. Então, eu conseguia mesclar, né? Eu dava instrução de voo para os meus colegas, eu acumulava minhas horas de voo, eu ganhava um dinheirinho, pouca coisa, mas era o suficiente lá para me manter, e eu fui, né, queira ou não, meu currículo foi melhorando em função disso. Ao Gilson Melo Alves, abraço, Ricardo. Gilson de Varginha. Ô, amigão meu da VASP. Antigão da VASP, esse cara, ele tá na Google. Eliana Zatti Silva. Grande abraço, Eliana. E o Luciano Gomes de Mendonça perguntando: gostaria que fosse perguntado ao piloto se ele precisa abaixar o nariz do avião para acompanhar a curvatura da Terra. Não. A gente voa alto. A gente voa alto. Inclusive, o avião, o jato, tá? O avião com asa enflechada, ele sempre voa com pitch up. Sempre. Você vai ver um avião voando, você pensa que ele está nivelado, mas não, ele está um pouquinho inclinado para cima. E devido à altura, né, um jato voa 40 mil pés, 39 mil pés, não tem necessidade disso, não. Você precisa baixar o nariz do avião na hora do pouso, você tem que ver a pista. E aí você tem o dispositivo na asa, que é o flap. O flap, ele aumenta a sustentação do avião e aumenta, chama pitch angle, aumenta o momento de pitch. O avião ele voaria assim, na hora que você flapeia o avião, que vem aquela superfície atrás da asa, ele tende a fazer isso. Aí você consegue pousar. Certo. E qual foi o voo que você levou mais pessoas? Epa. Quando eu voei aqui na TAM, a gente voa... Ah, não, já sei a resposta. Quando eu voei aqui na TAM, eu voei como copiloto, eu voei o Airbus 330, que tinha 225 passageiros. Era um avião transcontinental, avião grande, né, de fuselagem larga, fazia Europa, fazia Estados Unidos. E depois, eu acredito que meados de 2000, não sei, 2010, talvez, 2012, a TAM adquiriu algumas aeronaves 221, Airbus 321. E o 321, eu era comandante do 321, eles conseguiam colocar 220 pessoas, 220 passageiros no 321, e eu acredito que foi isso aí. Várias vezes eu voava lotado, o 321. Tinha um voo que saía de Guarulhos, era Guarulhos, Brasília, Fortaleza ou Recife, não sei. E sempre ia cheio esse dia, esse voo, com 220 pessoas. E você, é um trem assim que, por mais que a pessoa tenha experiência, é um trabalho assim que deixa o sujeito tenso, que eu lembro uma vez em Guarulhos, eu estava do lado de fora ali do terminal, chegou um piloto, estava com um Hollywood, um Marlboro, sei lá, um cigarro desses mais raiz mesmo, forte. O cara puxou, acho que em 2 tragadas, 3 tragadas, ele acabou com o cigarro, deu uma respirada e entrou. Deixa tenso? Eu nunca fiquei tenso, eu nunca fumei na vida. Mas eu nunca fiquei tenso a esse ponto, não.
Às vezes estressa um pouco a questão de... Não, mas não deixa tenso, não. A questão de cansaço. Você não tem um horário definido igual você tem num emprego comum aqui, um bancário, enfim, né? Que acorda cedo, vai trabalhar, à noite volta para casa, dorme. Muitas vezes a gente tem que acordar de madrugada, a gente tem que acordar... Você tem que dormir de dia, porque vai ter um voo que vai sair 11 horas da noite e vai voltar às 6 horas da manhã. Então, você vai virar a madrugada toda trabalhando. Aí você chega às 6 horas da manhã, vai para o hotel, dorme, ou tenta dormir, porque no outro dia você vai voar, você descansa o dia todo, no outro dia você vai voar de manhã. Só que é o seguinte, na hora que você chega no hotel às 6 horas da manhã, você vai dormir até 2 horas da tarde. 2 horas da tarde você acorda, almoça, faz alguma coisa, e de noite você não tem sono, certo? Mas você tem que acordar no outro dia, 6 horas da manhã. E é isso que estressa um pouco. Isso machuca a gente. Mas ficar tenso a ponto nossa, o voo hoje está muito complicado, o tempo está ruim, alguma coisa do tipo, eu nunca vi isso acontecer, não, sabe? Deve ter todo o aparato, os instrumentos, né, de equipamentos. Isso, a aviação é segura. Você tem, se por um acaso um lugar estiver muito ruim, uma tempestade caindo, alguma coisa, você simplesmente não vai. Não tem por que fazer uma operação arriscada, né? E você falou aí do negócio de trabalhar e varar à noite. Qual foi o tempo que você ficou mais tempo trabalhando direto? Você lembra mais ou menos? Olha, existe a regulamentação aeronáutica, ela impede que você fique um tempo excessivo. Ela impede que você... isso é lei trabalhista em todo o planeta, né? Qualquer lugar do mundo. Que você trabalhe mais do que, se não me engano, aqui no Brasil, são mais do que 9 horas, alguma coisa assim. Quando esses voos transcontinentais exigem isso, são 2 tripulações que levam o voo. Então, você vai fazer um voo daqui para a Europa, por exemplo, você voa 12 horas, daqui para Londres, alguma coisa assim, são 14, 15 horas de voo. É previsto 2 tripulações, parte do voo. Você vai descansar, você voa até metade, vai descansar, e aí outra tripulação assume o voo e acaba de levar o avião. Então, não tem... talvez esse limite de 9 horas, eu acho que talvez seja o máximo que eu tenho voado. Várias vezes eu já encostei nele. Várias vezes já aconteceu de voar madrugada, e eu lembro, Natan, eu chegava, os caras inventavam um voo maluco aí, um fretamento, não sei para qual lugar, e não tinha piloto. Aí eles perguntavam, Ricardo, leva o voo lá para... Era voo curto, mas só que é cansativo, né? Acontecia muito em Foz do Iguaçu, ali perto, como é que chama ali? Em Caldas Novas, em Goiás, sabe? Então era voo 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar. Só que quando você vira a madrugada toda, e você vai ver a regulamentação permite que você faça esse voo. Então, às vezes acontecia. É cansativo, mas não é nada de arrancar pedaço da gente, não. Diz que tem lá atrás, tem um local para deitar e dormir, perto ali onde fica, sei lá, onde fica alimentos, lá para trás. Alguns aviões, sim, a gente chama de sarcófago. É um cubículo, mas que você consegue deitar na horizontal, né? Alguns aviões não têm isso, uma cápsula. E alguns aviões não têm isso, e a empresa reserva alguns assentos da classe executiva, da classe, ou mesmo da primeira classe, para que você tenha esse descanso, um mínimo de descanso adequado ali. Era o caso da TAM, o avião que eu voava na TAM, a TAM reservava alguns assentos ali para você descansar. Acabou de responder a pergunta. Muito bom. Madeira, a melhor sensação do mundo é você ir descansar, você dormir, e você fala, pô, o pessoal tá me pagando para eu dormir. Olha só que coisa boa. Era muito bom isso. O rango que vocês comem é da primeira classe, executivo. Não necessariamente. A gente comia executiva quando sobrava alguma coisa executiva. Então, primeiro, a prioridade era do passageiro que pagava a passagem, né?
E de vez em quando sobrava uma ou outra coisinha ali, a gente pegava e comia também. Mas o rango nosso é o rango da tripulação. Existe uma orientação para a gente não comer a mesma comida que o copiloto come tem que ser diferente da minha. Porque se tiver alguma coisa, né, passando mal, os dois não vão, alguma coisa estragada, os dois não vão passar mal. Então, existe essa orientação. De vez em quando sobrava alguma coisa ali da executiva e tal, e eles menos o vinho, né? O vinho não tinha jeito. Mas de vez em quando sobrava umas coisas bacanas lá pra gente, um peixe, alguma coisa. A Jussara, acho lindo essa profissão. Luiz Felipe Brito, cumprimentando, falando legal, tá gostando da entrevista e das histórias que você contando. Tia Cleide, não sei se já foi perguntado qual a situação mais desconcertante que você já passou em um voo. Desconcertante? A gente... Teve aquela história de você não desligar e continuar conversando, não, né? Não desligar o microfone na hora que está falando com a... Não. Comigo não. Acontece com alguns colegas, mas comigo nunca aconteceu, não. Essas panes, né, o funcionamento, alguma coisa assim técnica, a gente treina tudo no simulador de voo. Anualmente a gente tem que fazer o simulador. A profissão de piloto, diferente das outras, aí, quando você pega um dentista, um médico, enfim, qualquer um advogado, você forma advogado, vai exercer sua profissão e ponto final. O piloto não, todo ano a gente é checado, a gente é testado, a gente tem que passar por um simulador de voo, são 2 vezes por ano, um simulador de voo e um check em rota, né? Um voo normal aí, que o examinador vai ver se você está fazendo o que está previsto fazer em rota, que a companhia pede para você fazer, e no caso do simulador, todas as panes, todos os defeitos que o avião pode dar, ou boa parte dos defeitos, né? A maioria dos defeitos, os defeitos mais críticos, você treina ali no simulador. E essas panes, entre aspas, aí, corriqueiras, que seria perda do motor, alguma coisa, uma falha no flight controls ali, do sistema né, que faz o avião, que controla o avião, isso aí é tudo treinado. Então, eu já tive pane de motor e é completamente, sabe, administrável. Eu lembro, a pane que eu tive foi decolando de Congonhas e o piloto automático nem desacoplou. O avião continuou no piloto automático e o motor esquerdo, meu lá, motor 1, arrebentou tudo. Era um avião novo, era um avião tinha chegado aqui no Brasil, saiu da fábrica há 2 semanas atrás, e alguma coisa aconteceu no motor, o motor zero, o avião tinha 100 horas de voo, 200 horas de voo, não sei. E eu lembro que na época, isso foi antes daqueles acidentes acontecerem em Congonhas, a gente voltou para Congonhas mesmo, era um voo que estava saindo para Porto Alegre, se não me engano. E a gente voltou, pousou em Congonhas, mudamos de avião, eu lembro que 17 passageiros não foram, a gente decolou com 17 passageiros a menos, mas decolamos normal. Então, é muito tranquilo essas coisas aí. Então, não tem nada desconcertante, alguma coisa assim que, sabe? E me fala uma coisa, quando você está comandando o voo, é você que fala ao microfone. Por que todo piloto fala e fica falando devagarinho? É norma? Pois é, deve ser, né? Há muito tempo eu me policio para não fazer desse jeito. Mas eu não sei, talvez seja. Você não sabe exatamente o que vai falar, e você fica ali. A gente está em cima está voando, né, sobrevoando a região tal, alguma coisa, e nossa velocidade, enfim. E deve ser para falar de uma forma mais tranquila, né? Olha lá, o Lúcio Marducci. Ricardo, minha esposa é fã de aviação, pergunta se você conhece o piloto Mauro Ratti, autor do livro Piloto Expatriado. Desculpa, Madeira, o áudio seu aqui cortou. Não sei se você está me escutando. O Lúcio Marducci perguntou: Ricardo, minha esposa é fã de aviação,
pergunta se você conhece o piloto Mauro Hatch, autor do livro Piloto Expatriado. Ué? Você consegue ler aqui na tela? A pergunta do Lúcio está escrita aqui na tela. Dá para você ler? Alô, tá escutando? Eu estou sem áudio, Madeira. Ué? Agora, melhorou? Alô? Alô? Alô, alô, alô. Dá para você ver aqui, ó? Para ler o que está escrito aqui? Não está ouvindo, né? Oh, gente, que pena. A Isabela falou que para ela está tudo ok. Ah, gente, então é isso. Você está escutando, Madeira? Eu fiquei sem áudio. Aqui tá beleza. Ô, Ricardo, não sei se você está ouvindo agora. Eu estou sem áudio mas seu aqui, não sei por quê. De uma hora para outra cortou. A gente agradece, obrigado, manda abraço. Eu vou fazer o seguinte, se você está escutando, eu vou sair e vou entrar novamente. Vamos ver se recebe. Maravilha, beleza. Vamos lá, enquanto isso, as perguntas, a tia Cleide, qual o conselho que você dá para quem tem medo de voar, inclusive eu? Morro de medo. Olha, toma um Rivotril, ou então toma o vinho que eles dão no voo. Em todo caso, se não tiver bebida alcoólica como cortesia, né, no voo, então já leva o Rivotril, leva 2, toma um antes e outro durante. Não escuta besteira não, tia Cleide. Ah lá, Kika, uns anos atrás eu estava retornando ao Japão, a Varig, ela dava até uns negocinhos de cristal para misturar bebida, Kika. Na época deu problema no motor, tivemos que ficar 2 dias em Los Angeles. Na época grávida, ficaram do meu lado comissários e um médico. Tá ouvindo agora, Ricardo? Agora sim, voltou. Ah, beleza. Você tá me ouvindo? Tá. Tô, tá joia. A Kika Emily falou que ela viajou para o Japão pela Varig, deu problema no motor, tiveram que ficar 2 dias em Los Angeles. Na época ela estava grávida, ficaram do meu lado comissários e um médico. Todo voo internacional tem médico a bordo? Não, da companhia não. Da companhia não. Talvez em algum caso específico, ela estava grávida, alguma coisa assim, eles alocaram algum médico, mas não é previsto. Não é previsto. Alguns voos que o pessoal, né, a gente leva enfermo, tal, precisa de algum. Eu lembro que existe um procedimento para oxigênio. Então, eles colocavam o médico, mas o médico não é da companhia. Era médico particular, era médico do convênio médico, enfim, a companhia não provê isso, pelo menos as companhias que eu voei. Ah, Patrícia, tua irmã, bom dia, orgulho desse meu irmão, Opa, grande abraço. Patrícia está morando lá perto de Campinas, lá em Indaiatuba. Deve ser uma cidade tipo Varginha. Ah, é um cidadão, viu? Uma cidade excelente. Indaiatuba é fora de série. Tem muita cidade boa no interior de São Paulo, cara. Cidade grande. Grande assim, com uma estrutura legal, né? Exato. Ainda mais aquela região de Campinas ali, né? Perto de Ribeirão Preto ali, sensacional. Aqui, o conselho que você dá para quem tem medo de voar. Eu falei para ela tomar um Rivotril e tomar o vinho na viagem. Pois é uma coisa complicado isso. Psicólogo não dá conta de tirar esse medo, eu também não vou dar. O que eu tenho a dizer é que é muito seguro. Você deveria ter esse medo também de pegar um carro aqui e dirigir até... É mais perigoso o trajeto da sua casa até o aeroporto do que do aeroporto até do outro lado do mundo. Então, é uma coisa, mas é complicado. O medo é uma coisa difícil de lidar, né? Estatisticamente... A aviação, Madeira, a aviação é o segundo... o avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo, estatisticamente. Só perde para o elevador. Então, sabe, mas tem gente que morre de medo. É complicado.
Eu estou procurando aqui a pergunta que o Lúcio Marduk... Aqui, ó. Tá. Não, não, é o outro aqui. Achei. Essa aqui é que eu estava fazendo naquela hora. A esposa do Lúcio Marduk é fã de aviação. Ela está perguntando se você conhece o piloto Mauro Hart, autor do livro Piloto Expatriado. Ah, eu lembro. Não, eu não conheço ele, mas eu lembro desse livro aí. Eu já dei uma folheada nesse livro. Que fala, né? É interessante esse livro, porque eu fui expatriado, né? Se bem que o meu contrato era diferente. Mas agora, em 2015, que eu fui para a China. E esse livro, eles falam dos pilotos que foram lá atrás, em 1990, quando não tinha celular, quando não tinha GPS, quando não tinha essas facilidades que tem hoje. E é muito complicado. A minha época já era. Hoje em dia, se você for para a China, já é diferente. Já é muito complicado. Mesmo com essas facilidades que existem. E eu faço ideia como era em 1990. Que você ia para. Muita gente foi voar na Arábia Saudita, muita gente foi voar na Coreia, muita gente foi voar no Japão, muitos brasileiros foram, né? Foram voar na China. E é muito, muito complicado. Você não consegue a coisa mais básica, sabe? Uma vez eu cortei o dedo, eu não consegui explicar para a moça da farmácia que eu precisava de um band-aid. Nossa. Isso agora, em 2000, deve ter sido 2016, alguma coisa assim. Imagina como que era em 1990. É complicado. Isso Ninguém fala lá na inglês nesse China. país. Como? Isso na China, né, que você comentou. Isso na China, A Kika Emily está perguntando, dessas viagens que você fez, qual você gostou mais? A Kika, ela mora no Japão. Ela está preparando um material bem legal para a gente, mandando fotos, preço de supermercado, condição de vida lá, Covid, como é que está a saúde agora, né? Ela perguntando qual viagem você mais gostou. Kika, eu acredito que para você aí seja muito mais fácil do que para a gente. Se é que você já não conhece, vá para a Tailândia. Tailândia é sensacional. Então, de vez em quando a gente fazia alguns voos da China para a Tailândia e ali tem, eu acredito que seja o lugar mais bacana que eu tenho ido para a Tailândia. Quando eu estava aqui no Brasil, eu gostava muito de ir para os Estados Unidos, a Europa também é muito, né, muito joia. Mas igual a Tailândia não tem, não. Eu gostei muito da Tailândia. Diz que a Tailândia, o rango é muito bom, a culinária é muito... eles respeitam, eles misturam muito a pimenta e o doce, tem muito o paitade, né, que é um macarrão lá, diz que é muito gostoso, e a cerveja é baratinho. Tudo lá é barato, tudo lá é barato. Os frutos do mar lá é sensacional. Você pega uma lagosta desse tamanho aqui, sei lá, você paga $3, alguma coisa assim, sabe? E é outro, nossa, é muito bom. Era muito bom, né? Agora, depois do Covid, eu não sei como que tá, porque a Tailândia vive principalmente do turismo. E agora, com essa pandemia, acabou tudo, eu não sei como que tá ali. E na China, cara, como é que foi a época que você chegou a morar lá, né? Sim, o contrato que eu fiz na China era muito interessante. O que me chamou a atenção quando eu fui para a China é que o contrato era interessante porque eu trabalhava 30 dias e tinha 30 dias de folga. Então eu voltava sempre para cá, para o Brasil. Né? Acabei sim, mês não, eu vinha. Eu ia 6 vezes para a China e voltava. E quando eu morei lá, né, eu ficava 30 dias lá direto. A China é muito diferente, Marcos. É uma coisa, sabe, meio que surreal. Muita restrição de comportamento. Tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar. A China, eles ainda estão ali nos anos... A cidade que eu morava, que é considerada uma cidade pequena, tem 7 milhões de habitantes, chama Kunming. Fica no sudoeste da China, perto da fronteira com o Vietnã. A cidade que eu morava, eles dividem a cidade em 3 níveis. A Kunming era nível 3. Nível 2 seria, eu não sei exatamente, acima de 15 milhões, vamos supor. E nível 1 acima de 20 milhões, que teria umas 4, 5 cidades na China.
seria nível 1, né? Xangai, Beijing, Guangzhou. Então, Kunming, por ser uma cidade, eles falavam que era uma província, uma cidade provinciana, era uma vila com 7 milhões de habitantes. Vixe, Maria. É, e era complicado, porque pouca gente fala, quase ninguém, eu diria 99% da população não fala inglês. Então, é muito complicado você morar numa cidade, você morar em um lugar que você não consegue entender os caracteres. Por exemplo, se você for morar na Alemanha, eu não sei falar alemão, mas eu sei que a letra A é letra A, letra B é letra B, aquele monte de consoante está ali. E quando você vai para a China, deve acontecer o mesmo, né? Arábia, alguma coisa do tipo, é aqueles caracteres malucos lá que você não sabe, não tem como você ter uma referência, alguma coisa assim. E mesmo você pega um mapa, lá não existe Google, lá não existe internet livre igual tem aqui. É o Bing, né? Então você pega um mapa da cidade, eu preciso ir em tal lugar. O nome da estação de metrô, por exemplo, está tudo em caractere chinês, não está em inglês. Então, como é que, sabe, é complicado. É complicado. Já aconteceu de você pedir frango e vir sapo? Já aconteceu, pois é. Não porque eu fazia minha comida em casa. Em alguns lugares, a gente ia em restaurante, primeiro que você tenta ir num restaurantezinho melhor, né? E esses restaurantes melhores, a comida tem foto da comida. Sabe, no cardápio tem a foto da comida, porque não tem como você pedir aquele negócio que está ali, você não tem ideia do que seja. Então, restaurante de hotel, você tem atrás das fotos da comida lá. Mas já aconteceu de chegar num táxi, e eu lembro que tinha um lugar lá que chamava... Como é que é? Eu não lembro exatamente, mas era... Eu falei para o taxista, eu quero ir para tal lugar. E eu falava, eu acho que era Guangzhou, alguma coisa assim, Guangzhou, que era Green Lake, Lago Verde, né? Região ali que tinha alguns... E ele não entendia de jeito nenhum. Guangzhou, Aí eu peguei o celular e liguei e mostrei para ele e tal. Guangzhou! Falei, caramba, é isso que eu estou falando em 10 minutos. Então é muito sutil essa diferença de pronúncia e é uma coisa muito diferente para a gente. Isso você lá, numa cultura totalmente diferente. Agora você imagina uma família de caipira, eu, minha esposa, meus 2 filhos, nós fomos para a Argentina, pedimos empanada. Aí eu pedi empanada de carne, de frango, de queijo. Aí o cara, a gente não estava falando direito, né? Não estava legal. Aí o cara escreveu mu, que era carne de vaca, desenhou um queijinho e desenhou um pintinho para falar que era carne de frango. Eu falei, mas que tristeza. Cláudia Barreto está perguntando, a pergunta que não quer calar, vale a pena financeiramente? Dá para ficar rico? Olha, se você conseguir suportar ficar ali uns 10 anos, você consegue ficar rico, sim. Financeiramente vale a pena? Vale. Eu ganhava o triplo do salário lá na China do que eu ganhava aqui no Brasil. O problema é que é muito instável. Você vai ficar, o contrato meu era de 3 anos, certo? E você não vai ter certeza se daqui a 3 anos eles vão renovar seu contrato. Então, muita gente foi para lá, apostou, levou família, eu não levei minha família. Muita gente levou família, alugou casa, comprou carro, tudo mais, de repente eles não renovaram o contrato. Então, é meio que não posso falar, você não pode garantir, você não tem essa garantia que você vai ficar lá, você planeja, eu vou ficar 10 anos, vou juntar dinheiro, vou fazer meu pé de meia, vou voltar para o Brasil e vou pescar o resto da vida. Não, você não consegue fazer isso porque você não sabe como que vai ser o comportamento deles lá, entendeu? Eu estou falando isso sem pandemia. Agora imagina com pandemia o que aconteceu.
Maravilha. Ô, Ricardo, obrigado pela entrevista, cara. Nós estamos quase uma hora conversando aqui e não vê o tempo passar. É verdade. Beleza? Prazer falar contigo, cara. Obrigado a eles, aos ouvintes aí do blog. Maravilha. Um abraço, então. Cara.